Ô, gente, prazer de estar aqui hoje. Já fizemos uma primeira gravação, né? Gravação nossa, né? E está aqui com o grão-mestre hoje, saudável, em franca recuperação, né? E eu queria que você comentasse, tá? O que é para um atleta do seu nível, que sempre teve aquele preparo físico, aquele preparo emocional, né, mental, né? De repente é acometido por uma doença, né? É engraçado que foi surpresa, né? Ninguém sabe do dia de amanhã. Então é o seguinte, o que eu disse antes parece até que é muita coincidência, mas eu fiz uma declaração lá num evento, e deram assim, falei assim, eu não vou falar, não, eu vou só te perguntar, não é eu que vou falar, você que vai falar sobre jiu-jitsu. Falei assim, ó, o segredo que eu tenho é que se você tem o dia inteiro, uma semana inteira para treinar, treina todo dia, sem parar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são 5 dias. E você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, 5 vezes por dia, por que não? Então o meu lema era esse, 5 vezes por dia, 5 vezes por semana. De segunda a sexta eu começava às 7 da manhã, 7h30 até 10, 20 e 30 da noite. Você tem também... Sem parar. Então eu deixei esse segredo. Mas, gente, é sem parar. Jiu-jitsu é sem parar. É infinito, aí. Igualzinho, né? O universo não para. E isso não impede a pessoa de trabalhar também, igual você trabalhou tanto tempo viajando, né? Conta um pouquinho disso para nós, rapidinho. A viagem é de acordo com aquele que é selecionado, me chamava, né? Me convocava, tá, chamou ou aonde foi. Qualquer lugar. Então, para fora do Brasil, um monte de lugares eu fui. Fui para São Paulo, Rio, Espírito Santo, comecei aqui, depois fui fora do Brasil, né? E fui para fora. Japão, Coreia do Sul, fui viajando para esses lados todos aí. Eu dentro do trabalho que eu faço atualmente, que é a reeducação funcional, né? Tem que ficar claro isso que o grão-mestre falou, e eu vou pedir para você falar mais um pouquinho, só para terminar esse assunto. Treinamento não faz mal para ninguém. E ponto algum, é só saber a hora certa e com quem está fazendo aí. Ser bem orientado, né, grão-mestre? Ser bem orientado. Disseram para mim uma vez, mestre, como é que você pode fazer desse jeito? O quê? Você fica ensinando tudo que você sabe para os seus alunos. Eu falei assim, quanto mais eu ensinar, mais eu vou aprender. É a pura verdade. Quem mais ensina, quem mais aprende. É isso aí. Você tem uma ida para os Emirados, né? Sua família está lá, né? Os seus filhos, né? 2 filhas professoras, uma nora, um filho, né? E como é que foi para você ter adoecido isso? Como é que você sentiu isso? Surpresa, realmente, assim. A gente é pego de surpresa, né? Mas diz que é o seguinte, na vida, aquilo que você não aprende pelo amor, você tem que aprender pela dor. Então, quando a dor veio, realmente eu aprendi muita coisa agora. Deus me deu a oportunidade de aprender muito. A primeira coisa que você teve foi o que mesmo? Você teve, foi AVC? O que foi isso? Na verdade, me deu mesmo foi a hérnia umbilical. Uma hérnia umbilical. Aí o cirurgião falou, não tem jeito, não é cirurgia. Eu falei, já que ele falou que é cirurgia, então vamos. Nessa cirurgia, é o seguinte, eu não podia cortar o coagulante, né? Eu tomava o AS infantil na época. Sei. Aí ele falou, não, tem que parar 5 dias. E infelizmente, a gente parou, né? Suspendeu de tomar o anticoagulante, certo? Que foi o AS. E aí? E o outro também Ele falou, não, para com tudo, porque eu quero que você normal que você é. Aí deu problema, após essa foi justamente no mesmo dia que eu operei da hérnia umbilical, recebi alta. Eu acho que não deveria ter dado, né? E aí houve essa confusão toda. Eu tinha um vaziozinho aqui do coração, que tem uma película, né? Que é igualzinho moleira de criança, que ela fecha. O meu não fechou, estava em aberto. Então, na circulação sanguínea, né? Veio para o lado direito, voltou para o lado esquerdo e ele voltou e aí provocou o AVC. O AVC. Foi um susto para nós todos, né? Para todo mundo aí. E sabendo do super atleta que você sempre foi e é até hoje, né? E como é que foi para você? Porque dentro da minha teoria de trabalho, né? Dentro do yoga, de todos os trabalhos que eu faço, música, dança, né? A gente busca dentro da gente o que a gente tem, né?
E você tinha muita saúde lá dentro, né, o grão-mestre? Graças a Deus, já tem. E resume mais ou menos, depois eu vou estar chamando a Alzirinha aqui, resume mais ou menos para nós esse período, como é que foi que você encarou isso? Eu sei que com muita disciplina, muita oração, né? Na verdade é o seguinte, a gente não sabe quantos amigos você tem, amigo verdadeiro e não verdadeiro, mas não interessa. Os 4 cantos do mundo, tudo fazendo oração para mim recuperar, entendeu? Recuperar. Isso é muito importante, eu acredito demais mesmo. E Deus escuta, o universo escuta o que o pessoal pede, né? Ainda mais sendo oração para ajudar o próximo. E não posso negar não que primeiro é Deus, depois de Deus está aqui meu braço direito ali, ajudando o esquerdo também, né? Que é a Alzira, a esposa. Daqui a pouquinho nós vamos chamar ela aqui. Anos ali do meu lado sem reclamar, fazendo o que tem que ser feito. Às vezes reclama um pouquinho, né? Às vezes a paciência, né? Vai lá embaixo, mas ela sempre recupera, vem, pede desculpa. Até tapa na orelha já ganhei, foi muito bem dado. E você é professor dela, né? Que ela é 6º grau, né? Pois é, mas é importante sim. Tem hora que o tapa faz bem. Faz bem, né? Ô, gente, ouvir isso do grão-mestre é muito bom, né? Oi, Pim, fala para nós um pouquinho dessa recuperação do grão-mestre, como é que é isso? Olha, assim, eu não vou falar que seja, por exemplo, uma surpresa. A gente fica assustado, que é uma pessoa que eu conheci quando nós iniciamos lá no Porão, uma pessoa que tinha um treinamento, um porte físico, era uma pessoa que dava aula, era um super atleta, era uma pessoa que dava 1h30, 1h40 de educação física, mais 2 horas de treino. E é um dos poucos que eu já vi que todos os alunos tinham que passar na mão dele. Ele treinava, se era 40, passava os 40 na mão dele. Tá? Então, assim, quando você depara com um problema desse, que todos nós somos sujeitos a ter, né? A gente fica, você não deixa de dar uma parada, pôr o pé no freio, né? E contar até 1000 em algarismo romano. Fala, opa, isso pode acontecer com pode acontecer com todos nós. Né? Então, assim, mas nós temos um criador que olha por nós e nós temos certeza que já foi profetizado na vida dele a total recuperação, sabe? Você pode ter certeza. E ele ainda vai nos honrar, nos brilhar ainda no tatame, ainda com a graça de Deus, você pode ter certeza. Sem dúvida. A gente é um grande companheiro nosso, professor nosso, mestre, né? O Ipinho, né? E eu sou de uma família de lutadores, né? Meu irmão também é mestre, criado pelo grão-mestre Hilton desde a idade de 7 anos, 8 anos, né? Tem uma filha que já é faixa preta, tem um filho que lutou muito tempo, deu uma parada, ele tem uma carreira internacional como executivo, né? E o genro do Marcos, né, que é filho de um grande lutador também, né, o Johnny, né, já é graduadíssimo já, no jiu-jitsu, né, Academia Leão Dourado anda a todo vapor lá em Goiás, né, grão-mestre? Os eventos todos, né? E eu vou convidar aqui agora a Alzirinha. Alzirinha, você que hoje é mais do que uma grande professora de jiu-jitsu, né? Ela é uma assistente social também de alto nível. Você pode ficar aqui do lado aqui, que é bom para você. Você pode escolher uma posição, pode ficar em pé. Eu tenho acompanhado de perto, né? Com mais algumas pessoas, o trabalho que você tem feito com o grão-mestre, né? Eu tenho notado que o grão-mestre ele é extremamente disciplinado, né? Obediente às regras, né? Logicamente que já falou aqui que de vez em quando ele toma uns tapinhas na orelha. Mas no fundo tem carinho, né, Alzirinha? Ele gosta de apanhar de você, né? Entendeu? Mas eu queria que você, porque nós temos muitos amigos, né, que adoecem, nós temos muitos amigos que precisam de ter uma companheira que saiba fazer a gestão desse momento do grão-mestre, que já não aconteceu hoje, né? Já aconteceu ontem, já tem algum tempo, né? E eu, particularmente, eu tenho que falar que esse cara é muito mais do que uma fera, né? Agora, eu queria que você clareasse para o pessoal, porque você tem a crença
né? Você tem a vivência, né, de estar participando dessa cura, né? Eu já ouvi coisas maravilhosas do pessoal te elogiando. Logicamente, sempre tem alguém que critica, né, Alzeirinha? Sempre, né? Mas nós estamos aqui hoje para falar do lado ótimo, né? Então, eu queria que, como assistente social, como esposa, como mãe, dentro da família do grão-mestre, né, o que você tem para deixar de mensagem? Agora, eu queria que você falasse, alongasse um pouquinho, para você explicar para nós o que é esse tratamento transdisciplinar, né, que você fez a gestão, né, e o grão-mestre, ele tem entrado no tatame, né, está só melhorando o movimento das mãos, é extremamente lúcido, né? Eu queria que você falasse para o nosso público, né, porque nós temos grandes lutadores que são acometidos, né, de doenças difíceis, né, como Alzheimer, Parkinson, né? O pessoal muitas vezes tem uma morte precoce, né, Ipim? Nós já perdemos vários amigos. Maguila. O Maguila, né? E outros, né? Então eu queria que você deixasse para nós essa mensagem, tá? E se precisar eu vou te cutucando aqui. Então, realmente, né, tadinho dele, eu bato nele assim com carinho, eu bato nos pés para ninguém ver, porque não deixa marca. Não deixa marca, né? Não deixa marca, né, pessoal? E carinhosamente eu chamo ele de pessoa, já tem há mais de 30 anos. E sim, eu vou falar de uma maneira globalizada, espiritualmente, como assistente social, como esposa, que está completando quase 2 anos em março, né, pessoa, que você teve o AVC, e com o AVC veio a trombose e a embolia pulmonar. Só que ele já tinha tido um AVC isquêmico anteriormente. E o que aconteceu? Para hoje, nós eu falo nós, né, estarmos aqui, nós fizemos um trabalho espiritual, porque Deus, em primeiro lugar, Jesus é o médico dos médicos. Então, entrou assim, a medicação espiritual entrou junto com a medicação que é a... Alopática. Remédios manipulados, né? Tem os remédios químicos que ele realmente não pode deixar de usar, mas a dieta, a alimentação, o exercício físico, né? A fisioterapia, a musculação ajudou muito, muito para ele né, pessoal, hoje aqui. Em franca recuperação, sem dúvida. E sem contar o jiu-jitsu, né, porque essa arte, ela é fundamental para trabalhar, eu acho que tudo no tudo no ser humano, desde o momento da educação, da disciplina, como na saúde também. É igual ele fala, como é que fala mesmo? Você fala parar, nunca parem, não para, né? não para, não. Não para. E o mais importante também é andar ao lado e com as pessoas que pensam positivo. Certas, né? Certas. Sempre temos amigos, companheiros, né? E temos aquelas pessoas que estão ali com uma energia que às vezes não é bom estar com a gente. Eu falo porque a energia positiva, ela ajuda muito. Então, eu acho importante, fundamental na vida de qualquer pessoa que tem recuperação de saúde. E hoje, quando eu convidei o mestre, né, para poder vir aqui, porque ele tem uma história com o professor que ele conta casos, que misericórdia, de horas e horas, até as dançantes, né, professor? Também. As dançantes, também, né, que essas histórias são importantes. Aquelas histórias do porão, as histórias puras, as histórias de amizade. Nós vamos gravar isso, hein? As amizades verdadeiras. Eu acho que a gente tem que guardar no coração da gente, são os amigos e as amizades verdadeiras, que elas ajudam muito na recuperação. E eu acho que é isso, né, professor? Sem dúvida. Eu vou deixar um depoimento meu aqui sobre a disciplina do grão-mestre. Esse período todo, né, eu sou muito próximo de vocês pela minha participação de aluno, meu irmão que é mestre também, né, mestre Marcos, né, a experiência que a gente tem de vida, né, eu como mestre em yoga, dança, biodança, essas coisas, né,
eu nunca vi o grão-mestre atrasar 1 minuto para os tratamentos, nunca vi ele reclamar, tá? Procede? Sim, procede, porque se ele reclamar, ele apoia em casa. Você não falou, né? Mas é verdade, né? Sem reclamação, né, Roselinha? Sem reclamação. Sem reclamação. Você E ele... de falar também do pessoal lá da Universidade. Na época, ali a fisioterapia, né? Eu vou botar isso em ordem para você falar, né? Foi feito, então a Roseirinha, como ela é muito experiente nessa área, como assistente social, ela fez um planejamento, né, com algumas pessoas que estiveram perto. Nós temos as grandes cuidadoras, né? Hoje eu ia falar da professora aqui, mas a gente tem que chamar, já foi promovida a mestre, né, a Glorinha, né? Então, grandes cuidadoras que o grande mestre teve, né? Sim. Como é que você pensou, e esse pensamento seu, eu acho que ele vale ouro para nós, na montagem dessa equipe transdisciplinar, né? Para o tratamento do grão-mestre? Como é que você agiu com isso? Logicamente que tem médicos também próximos, discípulos, né? Como é que você pensou isso? Porque muitas vezes as pessoas não têm ideia do que elas precisam fazer para cuidar de uma pessoa tão especial como o grão-mestre, porque fez todo tipo de trabalho físico, todo tipo de trabalho corporal, uma mobilidade extrema, saudável pra caramba, né? Passou por processos complicados na vida, tirou de letra, né? Como é que você pensou essa equipe? E fala um pouquinho dessa equipe, para a gente deixar registrado isso. Eu acho que, independente de tudo, a companheira ela tem que estar ao lado do seu companheiro. Sem dúvida. Isso não faltou aqui, né? E porque eu vejo que tem muitos, né, que estão na situação do professor, que nós conhecemos, que não tem uma companheira ali do lado. Eles estão sozinhos e a recuperação ela é mais lenta. E todos os profissionais que passaram na nossa vida foi indicação. Isso é muito legal, né? Foi indicação. E graças a Deus foram boas indicações. Então, nós começamos com o fisioterapeuta lá da Faculdade Universo, que é o André, né? E depois teve a fisioterapeuta Jordana, que também foi a indicação de um nosso aluno, né? Nosso, que é o Léo. Depois veio o cardiologista que sempre o acompanhou, veio a musculação, indicação do Luizinho, o Caverna, né? Lá no Caverna. Hoje nós estamos, né, com o Cauã na musculação. Temos agora um outro fisioterapeuta também nos acompanhando, que é o Carlos, lá da Faculdade Universo. E os médicos, sim, tem os médicos é o cardiologista, né? Tem o doutor João, tem o Silamar. O doutor João é fundamental. Ele foi fundamental no acompanhamento desse processo do professor. Vou citar um cara aqui que ele vai assustar, que eu não esqueci dele, o Leozinho também, né? A sorte do Leozinho de estar nas horas certas, o né? Leozinho, o Nosso Ricardo, colega, né? Todos eles tiveram essa parte especial aí na vida do professor. Tem uma terapeuta que hoje ela acompanha o professor também com manipulados, que dá muito certo com o doutor Vitor, que também é o nutrólogo, né? O nutricionista que o acompanhou. Ele já fazia, né? Acompanhamento com ele. E foi isso que deu um suporte maior para o professor também, essa manipulação, né? Que aí juntou com a terapeuta agora, né? Da neurologista. Que também está dando certo. Que está dando certo com remédios manipulados. E também ele fez um acompanhamento com um terapeuta de nome Ricardo, que ele fez um processo lá com ele de hipnose. Que legal. Sabe? Então, não foi descartado nenhuma possibilidade. Não foi descartado. Transdisciplinar, né? Um ajudando o outro. Cada um ajudando, né? Na sua especificidade. Na sua formação ali, para que ele pudesse ter essa recuperação. E eu acho que tenho quase certeza que a cada dia ele está melhor. Está melhor. Nós estamos acompanhando, né? Ele está sentado aqui, nós já estamos aqui há quanto tempo, né? Chegamos cedão aqui, né? E outra coisa que eu achei que a gente tem que acreditar que o Alzheimer pode ser tratado através do esporte, através dessas equipes transdisciplinar, o mal de Parkinson, essas coisas todas, né? A gente vê os paraplégicos treinando, né? Lutando, né? Então a gente vê que isso é uma coisa muito tranquila. Nós já estamos caminhando já para um desfecho, né?
Tá bom. Você, eu queria que você deixasse agora, como esposa, você já falou muito bem, como mãe, né? Eu queria que você falasse como assistente social. Como é que você viu quando você olha esse case do grão-mestre de fora como assistente social, que eu sei, nós já conversamos muito sobre isso, do quão importante é a sua formação, né? Nesse desfecho extremamente feliz, né? Agradável de cura do grão-mestre. Como é que fica isso? Então, a assistente social, ela trabalhou junto com a esposa, porque querendo ou não, É indissociável, né? não tem como pensar separadamente. Primeiro foi com a assistente social o planejamento, e depois do planejamento, a ação. E depois a esposa entrou para saber se aquela pessoa realmente era boa para ele, Sem dúvida. entendeu? E eu acho que é assim que uma equipe trabalha, né? E aprendi muito a dizer o sim, mas também a dizer o não. Sem dúvida. E por isso nós estamos aqui juntos. Até hoje, ele me aguentando, tadinho, porque eu falo que não é fácil, né? Não. Aos 30 anos? Nossa, mãe, mais de 30 anos. E eu acho que é isso, entendeu? Todo mundo trabalhando em equipe. Vou passar mais uma vez o Ipinho ali, vou passar a palavra para o grão-mestre. Nós estamos aqui com amigos, né? O Luizinho, nosso companheiro aqui de academia, o Márcio, também, meu irmão. Fica claro, tudo tem que ter um planejamento. Tá? Eu acho que essa assistente social caiu de paraquedas, né? Um paraquedas muito bom para fazer esse planejamento, para discutir isso com a família, discutir isso com os discordantes, porque paz, quando não tem, quando há discordância, não tem paz. Então a gente tem que harmonizar, e eu acho que o papel desse assistente social que foi você aqui, ele foi fundamental. Então essa transdisciplinaridade, onde cada um traz o seu saber, né, para contribuir. Então eu queria te parabenizar muito, parabenizar o grão-mestre por tudo, porque não tem curado que não faz a parte dele, né? Tem que fazer, ué. As orações, né? Eu vou passar já para você, vou deixar o Ipim deixar uma mensagem final, inclusive pedindo aos nossos companheiros para que se reeduquem, né? Adequadamente, para ter vida longa, porque nós não podemos perder os mestres que a gente perde, né? Nós não podemos ver o pessoal adoecer, né? Outra coisa que eu achei mais incrível no trabalho que vocês fizeram, né? O grão-mestre não perdeu a lucidez dele. Não. Né? Então ele foi capaz de falar tudo. Oi, Pim, por favor, deixar a sua mensagem final. Primeiramente, eu queria deixar uma mensagem para a Alzirinha. É pensamento meu, não sou dono da verdade, mas você nunca viu um solteiro alcançando voos altos. Nós, homens, só conseguimos ser alguma coisa ao lado de uma boa mulher. E você representa muito para ele. Obrigada. Tá bom? Continua assim, né? E quando você casou, que até que a morte o separe. Que seja longo ok? isso. Tá bom? E eu queria deixar aqui só um fato que aconteceu na nossa academia, que a Alzirinha pediu para me contar um caso. A gente disputava internamente um torneio, porque geralmente era 50 alunos, 40, 50, e na separação das duas, ficou a minha turma com 25 e a outra turma com 24. E o meu líder era o professor Vidal, e da outra o professor Márcio, e o mestre era o árbitro. Então, quando chegou a minha vez, não tinha adversário ali, porque era o número ímpar e lá era par. Aí o mestre falou, não, senhor, aqui não ganha na moleza, não. Você vai fazer comigo. Falei, pronto, aí eu fui. Aí fui. E ele me pegou no estrangulamento. Eu comecei a roncar, ele viu que eu ia apagar, ele deu por terminado a luta, certo? Perdemos 4 pontos, né? Porque era no cômputo geral, era o somatório de pontos. Aí meu líder, o Vidal, eu não aceito. Eu falei, Vidal, fica calado, nós perdemos só 4 pontos, fica quieto. Não, senhor, eu vou recorrer. Aí o mestre falou com ele, para recorrer é no tatame. Aí o Vidal falou, eu aceito. Ah, para quê? 26-0 pro mestre, né? Aí nós perdemos, eu falei, não, pelo amor de Deus, para quê? Não, né? Para quê? Era contentar só com os 4, né?
perdemos 26 pontos, né? Isso aí, esse mestre nosso aqui, era um homem que trabalhava no armazém, batia saco, carregava saco de arroz e feijão, trabalhou com caminhão, batia pá igual um danado, e a gente ia para academia. Eram Ficava lá inteiro, né? 3, 4 horas entre educação física e treinamento. E às vezes no sábado a gente ainda corria na Jussag, ia dançar um pouquinho. E de vez em quando saía até uma briguinha, né? Ô, gente, nós vamos caminhando para o final, agradecer aqui, né, a presença do Marcelo, do Luizinho, do Marcinho, nosso colega, assistindo aqui o nosso trabalho, né? E a qualquer momento nós vamos voltar nas nossas histórias, viu, Ipim? Vamos sentar aqui e vamos contar os casos, né? Eu vou deixar uma mensagem final do grão-mestre para o pessoal, grão-mestre, porque você é o exemplo claro que cura existe e nós podemos viver sem doença em qualquer idade, né? O que você quer falar para o pessoal? É exatamente isso aí, não parar mesmo, nunca. Tá, não desistir, sempre persistir. Só chega no ápice quem não desiste e persiste. Indiferente de resultados, e aí, perdi hoje, mas amanhã eu ganho. Tem que continuar mesmo, não pode parar não. Sem parar, nunca parar. Sem pausa, né? Sem pausa, sem disso não. E outra que nós temos dentro da gente assim um gigante. Mas é o gigante que você tem que... Por que eles falam? Você, primeiro, o maior inimigo seu é o que você tem interior, dentro de você. Então, domine ele primeiro para que você chegue a um resultado maravilhoso. Então, uma das coisas que você tem que fazer também. Você pode ficar, tá ruim assim, tá ruim o corpo, mas por dentro eu estou bem. O espírito tem que estar sempre fortalecido, cheio de fé, de força e luz. Gratidão também, Gratidão, né? direto, para tudo e para todos. Todo momento, toda hora, em todo lugar. Mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso. Vou passar para você fazer o fechamento, tá? E eu queria, como o Ipinho fez, o respeito que nós temos a você, né? A sua importância dentro dessa casa, a sua importância desse jiu-jitsu. Você imagina se nós tivéssemos perdido o grão-mestre lá atrás? Nossa Senhora, que desastre, né? Então, a gente é testemunha do seu papel, né? Estou lembrando o pastor Jorge aqui te elogiando, né? Vem aquilo que o Ipim falou, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E uma grande lutadora que você foi, né? Ela não quis vir hoje paramentada, né? Fardada, né? Ficou devendo, hein? Então, eu queria que você deixasse sua mensagem final para a gente despedir. Vou ser breve aqui, então. Eu entrei para a academia em 1900 bolinha, né? Eu estava com meus 15 anos, conheci a primeira esposa dele, as 3 crianças pequenas, e a primeira esposa, ela veio a falecer, e depois nós nos conhecíamos melhor, eu completei os meus 18 anos, esse moço sozinho, bonitão, e agarrei ele. Enfim. Essa casa realmente foi construída por ele, é uma casa, entendeu, realmente sagrada, que eu acho que todos, tenho certeza, todos respeitam pelo que ele vivenciou, pelo que ele lutou. Ele trouxe várias medalhas, ele foi para longe. Leão Dourado é um nome que ele... Mundial, né? Mundial, que ele criou, que ele que trouxe, e mais do que nunca, devemos muito respeito a ele e muita gratidão. E o que eu tenho para dizer é: Deus no controle, Deus no comando, acima de tudo. E que assim seja. Amém. Palavra final, quero desejar um beijo no coração de todos, quero que esse material rode o mundo, e isso não é importante só para as artes marciais. O que nós estamos conversando aqui é importante para o yoga, para os profissionais, é importante para todos os atletas de todos os esportes, né? Os médicos, advogados, engenheiros. Eu tenho trabalhado muito com esse tipo de público, né, na reeducação funcional. Então, o que eu tenho para te fazer aqui, grão-mestre, é a minha reverência. Obrigado, Luizinho. Nada. Um beijo no coração de todos. Obrigado.